Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Bom, queridos, hoje vamos iniciar nosso estudo do Evangelho segundo o apóstolo João, que certamente vai ser algo muito interessante nós conhecermos o Evangelho a partir da perspectiva deste apóstolo tão amado, né? Primeiro, queridos, o que é a palavra Evangelho? A palavra Evangelho, do grego Evangelion, significa boas novas, boa notícia. Ou seja, algo novo aconteceu e era algo muito bom. E é esse algo novo que o apóstolo João aqui vem nos relatar, assim como fizeram, outros três evangelistas, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. E essa boa notícia, nós sabemos, é a vinda de Jesus Cristo, à história humana. Isso foi algo que impactou toda a história da humanidade, O Ocidente todo, metade do planeta, é praticamente uma seguidora ou um conhecedor ou totalmente influenciado pela existência, pela vinda dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Nosso calendário, inclusive, que é um calendário quase universalmente adotado, ele divide a história humana em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então o personagem é Cristo, o qual o apóstolo João aqui vai narrar e relatar tudo o que ele viveu, conheceu e aprendeu com essa pessoa chamada Jesus. Nós sabemos que os evangelhos são quatro evangelhos, cada um tem a sua característica, cada um tem as suas peculiaridades. E alguém pode me perguntar, mas por que 4 evangelhos, Se a história é basicamente a mesma, por que não bastava ser apenas um evangelho, Mas, queridos, se alguém contasse uma história tão espetacular de alguém que ressuscitou mortos, que andou sobre as águas, que morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e tantas outras coisas, seria um pouco inocente você acreditar na palavra de uma única pessoa diante de uma história de tal magnitude. Então é importante, diante de um determinado fato, você ouvir mais de uma testemunha. E se várias testemunhas corroboram a história, aí você tem um maior grau de credibilidade. Na lei judaica era necessário pelo menos 2 ou 3 testemunhas confiáveis para você se verificar um fato e ter a noção do que realmente ocorreu. Então, mais do que 2 ou 3 testemunhas, nós temos 4 testemunhas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Rapidamente, só para trazer esse conhecimento a todos, quais são as características principais de cada evangelho? O evangelho de Mateus, ele foi escrito por um judeu por excelência, Mateus, e com o foco de ensinar aos judeus, tentar mostrar para os judeus que Jesus era realmente o Messias prometido no Antigo Testamento. Então o foco é convencer os colegas judeus de que Jesus ele cumpria todos os requisitos que fariam dele o Messias. Então toda essa perspectiva judaica ali, por isso o Evangelho de Mateus é o que cita mais as Escrituras do Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos, por sua vez, ele era voltado para o público romano. Ele tenta convencer, mostrar para os romanos quem foi Jesus Cristo. E os romanos, por serem um povo extremamente militar, um povo muito prático, o Evangelho de Marcos, da mesma forma, ele é mais prático, ele é mais envolvente, ele é mais cheio de ação, com menos discursos, é um evangelho mais curto e mais rápido de se ler. O Evangelho de Lucas, por sua vez, ele é um evangelho escrito por um médico, Lucas, e ele é um evangelho extremamente detalhado. Lucas, ele próprio escreve, diz que ele procurou averiguar todos os fatos e relatar com maior acerto
tudo o que ocorreu. Então ele cita datas, ele cita governantes, ele cita lugares, ele cita acontecimentos, tudo para mostrar tudo o que ocorria ali e para ser um registro bastante confiável historicamente falando. Então o Evangelho de Lucas, nesse ponto, é muito interessante. E por fim, há o Evangelho de João, que é o último dos evangelhos a ser escrito. Foi escrito ali em torno do ano 85 da era cristã, né? E por ser o último a ser escrito, já muitos anos depois do ocorrido, ele já mostra uma profundidade maior, né? Uma elaboração maior, porque nesse momento o ensino cristão já estava muito bem fundamentado, muito bem desenvolvido. Então, a gente vê no Evangelho de João uma profundidade, explicações teológicas, conhecimentos mais profundos do que nos outros evangelhos. É interessante, querido, citar que nós temos fragmentos de papiros do ano ali cerca do ano 135, então ali meramente 50 anos após essa escrita. Então são um achado histórico muito rico, mostrando que realmente nós temos um conteúdo bastante fidedigno ao original da época onde foi escrito. Bom, queridos, e aqui, iniciando o nosso estudo, aqui no verso 1, diz: no princípio era aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo. Ele diz no princípio. Não sei se vocês recordam, mas essa inicial, no princípio, é justamente como se inicia o primeiro livro da Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vamos ver ao longo desse capítulo 1 que o apóstolo João ele pega o início ali descrito em Gênesis e coloca aqui da mesma forma, mas numa perspectiva do Evangelho, colocando Jesus Cristo como central na criação. Então ele reescreve Gênesis na perspectiva da pessoa de Jesus Cristo. E por isso que ele usa essa palavra, né, esse início tão emblemático de Gênesis, no princípio. O livro de Gênesis, né, dado esse nome para nós, né, na nossa Bíblia, mas na Bíblia hebraica, o título do livro de Gênesis, né, todos os livros na Bíblia hebraica, o nome do livro são as primeiras palavras. Né? A primeira palavra do livro geralmente é o nome do livro. Então o livro de Gênesis na Bíblia hebraica, o nome é Bereshit. E Bereshit quer dizer no princípio, porque essas são as primeiras palavras do livro de Gênesis. Então, na verdade, o livro de Gênesis se chama No Princípio. Então, quando você abre o Evangelho de João e lê No Princípio, você já está lendo ali o próprio nome do livro de Gênesis. Então, o apóstolo João remete à história do início para trazer a pessoa de Jesus Cristo. Por que isso, né, queridos? Porque Jesus, ele quer fazer essa diferenciação bem clara, que Jesus Cristo, ele não meramente nasceu ali no ano zero, né, em torno do ano zero, né, a datação mais precisa aí dizem que Jesus, na verdade, ele nasceu cerca do ano 6 ou 5 a.C. Mas o apóstolo João quer dizer que Jesus, ele pode ter nascido em carne nessa data, mas ele existia desde o princípio. Por isso ele fala, no princípio já era aquele que é a palavra, ele já existia lá. E o que é esse princípio, né, queridos? No princípio ele está falando que antes de qualquer coisa existir, antes da criação, antes de deflagrar Deus o processo através do qual ele criou todas as coisas. Então, nesse início aqui, não havia espaço, não havia matéria, não havia universo, não havia qualquer ser vivo, qualquer ente que seja, não havia sequer o tempo. Não existia tempo, não havia uma hora depois a outra, não havia nada. Até o tempo foi algo criado, não existia absolutamente nada. E nesse momento onde não existia nada, só existia uma coisa, e essa coisa era Deus, o apóstolo João coloca Jesus ali. Ele já existia ali, naquele momento eterno, naquele momento atemporal, Jesus já estava ali. E o próprio Jesus faz referência, né, a esse tempo antes de qualquer tempo, em alguns dos seus discursos. Em João capítulo 17, verso 5, por exemplo, ele diz:
Agora, pois, Jesus falando a Deus, né? Em uma oração de Jesus. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja só, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que qualquer coisa tivesse sido criado, Jesus já tinha uma glória junto com Deus. Então, queridos, qual que é o propósito aqui de João citar isso? Primeira coisa, para mostrar, né, que Jesus ele não faz parte da criação. Ele não é um ser criado. Ele existia antes da criação. Como é que ele pode ser algo criado se ele existia antes da criação? E pelo contrário, a partir dele, todas as coisas vieram a ser criadas, como veremos nos versos seguintes. Ele tinha existência a partir de si próprio. Ele não devia a existência dele a nada e a ninguém. Ele sempre existiu e ele, por ter existência dentro de si mesmo, ele mesmo existir por si próprio, ele podia dar existência a outros seres. E o outro detalhe que nós depreendemos daqui também é que o apóstolo João já quer deixar logo de cara, queridos, deixar bem claro do que se trata o livro dele. O livro dele não trata meramente de um novo mestre, né, de um novo sábio, de um novo profeta, de uma pessoa especial, meramente isso. Não. O livro dele está tratando de um ser absolutamente único, de um ser a partir do qual todas as coisas surgiram, um ser que é eterno e sempre existiu. Então não se trata de um mero ser humano, de uma mera criatura, não. Trata-se de alguém completamente diferente de tudo e a partir do qual tudo deve a sua existência. Você deve a sua existência a ele, todo ser, todo universo, toda criatura, tudo que existe deve a sua existência a ele. Então o apóstolo João deixa bem claro aqui que não vamos falar de coisas corriqueiras, nem de um ser meramente sábio, mas de alguém que vai além de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então essa boa nova é realmente algo grandioso. E é isso que nós vamos continuar estudando nas lições seguintes. Meus amados, vamos, a partir do princípio, conhecer as nossas origens, conhecer de onde tudo veio e de quem nós devemos nos voltar. Né? Viemos tudo dele, nós devemos ir para ele no fim também. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.